Você já se perguntou o que faz com que as pessoas adoeçam? Às vezes é óbvio, às vezes nem tanto. Então hoje eu vou falar da visão holística das doenças e vou cobrir também algumas causas possíveis. A abordagem holística da saúde vê a pessoa como um ser total e o corpo físico como sendo uma máquina biológica incrível. Ela leva em consideração muitos fatores tais como sociais, emocionais, psicológicos, ambientais e até mesmo espirituais. Todos esses aspectos nos ajudam a formar o nosso corpo físico e às vezes, quando um ou mais deles estão fora de alinhamento, nós temos doenças. E muitas vezes, quando você vai ao médico em busca de remédio, você está apenas lidando com os sintomas, você não está tratando a causa. Eu preciso mencionar o que o Dr. Bruce Lipton geralmente fala nas suas entrevistas. Ele é um médico famoso pelo livro A Biologia das Crenças e ele diz que a medicina é muito eficiente quando ela lida com traumas. Com todas as outras doenças, ela falha em olhar para a pessoa como um ser completo. Falando de maneira holística, pessoas diferentes que têm a mesma doença provavelmente têm causas diferentes. E também o que as deixam doentes pode ser mais do que um fator. E agora eu vou falar de 4 causas possíveis: física, mental, emocional e espiritual. É um tanto fácil identificar as causas físicas porque elas estão relacionadas com o estilo de vida. Então é um tanto óbvio, você consegue ver. O corpo é uma máquina biológica, se você abusar, ele quebra. As pessoas subestimam o impacto que os seus hábitos têm nos seus corpos físicos depois de alguns anos, principalmente a comida. Quando elas são jovens, o metabolismo é novo e funciona bem, mas com o tempo e com muitas toxinas, ele começa a ficar enferrujado e a dar defeito. O corpo tem uma capacidade incrível de se curar, mas se você passou um bom tempo causando danos para ele, pode levar um tempo para recuperar. E quanto mais velho você fica, mais difícil é mudar o seu estilo de vida. E geralmente as pessoas começam a sentir as consequências de seus hábitos quando elas têm 50 ou 60 anos de idade. Além da comida, outros tipos de abusos são beber, fumar, usar drogas ou até mesmo atividades físicas extremas quando você puxa o seu corpo além do limite. A sua mente também pode criar doenças e eu vou falar de 3 maneiras diferentes que isso pode acontecer. A primeira é sobre as coisas que você aprende quando você é uma criança. Se a sua mãe disser coisas como: se você andar descalço, você fica doente. Se sair com o cabelo molhado, fica doente. Se você acreditar, provavelmente você vai passar o resto da sua vida ficando doente nessas situações. Porque a sua consciência é o Deus do seu corpo, então o que a sua mente falar para as suas células fazerem, elas vão obedecer. A segunda maneira é quando os seus pensamentos impactam as suas emoções e quando os seus sentimentos ficam bagunçados, a sua energia sai de alinhamento, o que por vezes afeta o seu corpo físico. Pode ser algo que aconteceu e a sua mente não digeriu muito bem, ou algo imaginário que te dá medo e ansiedade, ou até mesmo uma história cheia de mágoas que você carrega e repete muitas e muitas vezes por uma vida inteira. E a terceira maneira é quando o seu subconsciente cria uma doença para beneficiar você. E essa é um tanto difícil de lidar porque a sua mente consciente não faz ideia dos objetivos do seu subconsciente. Vamos dizer que uma criança não se sinta mais amada porque a mãe acabou de ter outro bebê. O subconsciente pode criar uma doença para chamar a atenção da mãe e para a criança se sentir amada novamente. Acontece com adultos também, e mesmo quando eles querem melhorar, a mente subconsciente pode interferir com o processo de cura se ainda estiver ganhando alguma coisa com a doença. Sobre as emoções, eu acabei de falar delas no último tópico e também no meu último vídeo, Como Lidar com as Emoções, onde eu mencionei que elas podem ter 3 causas: o seu padrão de pensamento, a sua criança interior ou falta de alinhamento com a sua alma, o que é uma causa espiritual também. Como você vê, está tudo conectado. São os pensamentos que impactam as emoções, que impactam as energias, e o seu corpo físico apenas reflete o que está acontecendo em todos esses outros níveis. Você tem que pensar nas emoções como se elas fossem comida. Você pode ter coisas tóxicas de tempo em tempo, seu corpo pode lidar com isso. Mas se você constantemente sente coisas negativas, você vai ficar doente.
Tudo fica guardado no seu corpo. Por exemplo, o seu fígado segura a raiva, os seus rins, o medo e o seu pulmão, a tristeza. Assim como qualquer outro trauma grande. O que aconteceu com a Louise Hay é um bom exemplo para ilustrar isso. Ela foi abusada sexualmente quando ela tinha 5 e por causa disso, ela desenvolveu câncer de colo de útero quando ela tinha 50. O que ela conseguiu curar de maneira holística, lidando com sentimentos de mágoa. E ela viveu saudavelmente até os 90 anos. O caso dela também ilustra uma causa espiritual, que eu estarei falando agora. Causas espirituais são mais complexas, então eu vou dividir em 3 motivos para explicar quando e por que as doenças acontecem do nível da alma. O primeiro motivo é quando a alma escolhe. Eu sei, é um tanto difícil de acreditar nisso, mas as almas escolhem passar por muitos desafios e isso acontece por um número infinito de razões. Pode ser karma, missão coletiva, crescimento pessoal ou até mesmo ajudar outra pessoa a aprender alguma coisa com a situação. No caso da Louise Hay, o abuso sexual e o câncer colocaram a vida dela num rumo de ajudar milhões de pessoas. O que não teria acontecido se não fosse pelo desafio que ela teve que lidar na vida dela. O segundo caso é quando você tem remanescentes de uma vida passada que ficam no seu corpo energético e apresentam problemas nessa vida. Dolores Cannon e Brian Weiss não acreditavam em reencarnação até que um dos seus clientes encontrou a causa do problema numa vida passada. Quando algo traumático acontece, pode deixar uma marca no seu corpo sutil. Alguns exemplos: se você morreu afogado, você pode ter asma. Se morreu queimado, pode ter eczema. Ou, se foi atacado por um leão, você pode ser alérgico a gatos. E a terceira causa espiritual acontece quando a sua vida não está alinhada com o que a sua alma quer. Você vai ter emoções negativas. Você pode negá-las, mas elas ainda estarão lá. E elas vão te comer vivo, de dentro para fora. E isso pode manifestar como uma doença séria, como câncer ou infarto. Ou até mesmo você passar por um acidente, como uma maneira de te ajudar a colocar a sua vida de volta nos eixos. Se você está passando por alguma doença, mantenha em mente que pode ser por causa de muitos fatores e você é a única pessoa que vai saber a resposta das possíveis causas. Então busque profundamente dentro de si para conseguir encontrá-las. Eu tenho mais 2 vídeos que talvez te interessem. Eu realmente espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado de alguma maneira. Muito obrigada por assistir e até a próxima!